a nossa aula de gramática. Nós paramos na semana passada nos termos integrantes, na verdade, vimos todos os tipos de objetos, né? Ficaram faltando algumas funções, mas vamos ver hoje, tá? Esse material que eu vou postar agora, que eu vou projetar para vocês, ele não está ainda na plataforma, tá? Porque a gente sempre tem aquela vibe de completando e tal, e fazendo exercício, marcando gabarito, para depois você, na hora de rever, fazer os exercícios, já está tudo completinho, tá bom? Então, eu tenho um único trabalho, que é completar aqui com você, para a gente depois ter mais facilidade, tá? Vou compartilhar aqui com vocês agora. Beleza? A gente parou aqui, não foi? Vocês lembram? Foi aqui, não foi? Quando a gente viu o indireto pleonástico e o indireto, que está marcado aqui, ó. Isso. Beleza. Então, hoje nós vamos para o campeão aqui, ó, para o campeão de omissão nas redações, tá? Então, quando a gente está falando de redação para o vestibular, seja ela, né, a redação que for, se for a redação UERJ, se for a redação Enem, se for a redação Souza Marques, se for a redação Unigran Rio, qualquer redação. Quando a gente fala de omissão de termos, né, ou seja, quando, na verdade, a gente escreve lá a nossa frase e a gente esconde sem querer, né, a gente percebe no ramo da correção que os alunos tendem a esconder complementos nominais. Ah, mas por que especificamente complementos nominais? Porque normalmente complementos nominais são termos que o contexto ajuda a entender. Não é como se você esquecesse um objeto direto ou indireto, não é assim. Porque é diferente, né, você falar assim, eu preciso, e não dizer o, sei lá, de ajuda, ou eu sou fiel. Entende a diferença? Tipo, quando eu falo eu preciso, cara, eu tenho que botar do quê? Quando eu falo eu sou fiel, apesar de eu também ter de colocar uma complementação, essa complementação já é mais concreta, do ponto de vista assim, se é fiel ao namorado, ao marido, ao amigo, seja lá o que for. Então, normalmente, os alunos esquecem essa função sintática que a gente vai estudar agora. E você não pode ser essa pessoa, tá? Então, ao contrário do que a gente viu, né, porque a gente viu lá os complementos verbais, que são os objetos, agora nós vamos ver os complementos nominais, tá? E a primeira coisa, esse primeiro tópico que eu já falei, já foi uma questão do Enem, falando sobre a ideia da importância do contexto. Então, por exemplo, numa conversa, a questão era mais ou menos assim, tinha um texto que representava uma conversa entre duas pessoas, e dentro dessa conversa surgiu exatamente essa palavra, né? A questão da fidelidade, né? E um perguntando para o outro se um era fiel ao parceiro e tal, era um texto sobre casamento, uma coisa assim, né? Antiga questão. Mas aí, dentro do enunciado e dentro das opções, né, se trazia essa questão de que alguns termos são necessários para o contexto, nananã, e aí você precisava fazer essa analogia e perceber que o que estava faltando, na verdade, era o complemento nominal. Já, mas ele pediu o complemento nominal? Não. Ele pedia a sua capacidade de compreender o que é um complemento nominal e perceber que quando você está numa conversa, você pode omitir termos. Mas quando você está numa escrita, você não pode omitir termos, tá? Inclusive, quando alguém esquece complemento nominal numa redação, por exemplo, é descontado da parte de coesão. Acredite se quiser, não é tirado, né, não há nenhuma pontuação tirada na parte de gramática, e sim de coesão. Porque falta um termo, né, essa noção de que falta alguma coisa para aquele sentido ser completo,
tá? Então, vamos atentar a eles. Qual é a diferença de complemento nominal para complemento verbal? Vamos pensar nisso, assim, como uma máxima, né? A diferença é que complementos nominais complementam nomes, ponto. Né? E complementos verbais complementam verbos. Só que quando a gente entende aqui nome, pessoal, a gente tem que pensar, mas que nome? Que categoria de nome? A gente tem que pensar em 3 nomes. Então, complemento nominal é o cara que complementa obrigatoriamente sentido de adjetivo, complementa obrigatoriamente sentido de substantivo abstrato e complementa obrigatoriamente sentido de advérbios, tá? Esses elementos, eles são, na verdade, essas 3 classes gramaticais, advérbios, substantivos abstratos e adjetivos, são essas classes gramaticais que vão puxar os complementos nominais. A existência do complemento nominal só é possível porque vai haver adjetivo, substantivo abstrato e advérbio pedindo uma complementação, tá? Um ponto importante, e agora eu falo para o pessoal da Unigran Rio, porque a Unigran Rio foi a banca que abriu uma porteira para esse tipo de questão, que, na verdade, para mim, é uma questão difícil, né? Do ponto de vista de que o aluno, muitas vezes, não sabe qual é o ramo do português que lida com essas questões de complementação, mas, principalmente o pessoal da Unigran Rio, eles abriram há uns 3 anos uma porteira de fazer questões teóricas a respeito do fenômeno linguístico que acontecia. Então, por exemplo, quando a gente vê, dá uma olhada nesse exemplo aqui, pessoal, quando a gente vê fumar é prejudicial à saúde, eu vou explicar o que a Unigran Rio fazia. Ela pegava e marcava esse termo aqui. Ela marcava isso aqui, ok? E ela perguntava qual era o ramo linguístico que lidava com a necessidade desse termo estar aqui. Aí botava lá, letra A, complemento verbal, letra B, complemento nominal, letra C, colocava lá, letra A, concordância nominal, letra B, concordância verbal, letra C, regência nominal, letra D, regência verbal, letra E, colocação pronominal. Então, eram os tópicos, sabe os tópicos das nossas aulas? Tipo, sintaxe 1, tipo, morfologia 1. Eles cobravam do aluno que o aluno soubesse, na verdade, onde o complemento nominal estava inserido, em que conceito. E aí, pessoal, quando a gente fala, né, desses conceitos que são conceitos mais distantes dos alunos, nós estamos falando do quê? De uma palavra que pede obrigatoriamente uma complementação. Aí, nesse sentido, você já tem que pensar assim, opa, então, se pede complementação, não tem nada a ver com concordância. Aí você já eliminava a concordância verbal, já eliminava a concordância nominal. E também não tem nada a ver com colocação pronominal, porque não é colocação de pronome nenhum, né? É a regência da palavra. E aí você tinha de enxergar. Prejudicial é o quê? Prejudicial é adjetivo. Então, se é o complemento de um nome, é o complemento nominal. Logo, o ramo é a regência nominal. Já, mas se fosse de um verbo? Se fosse de um verbo, aí seria a regência verbal. Se por acaso caísse, a aluna precisa de atenção. Esse de atenção tivesse marcado, como a gente está perto do precisa e o precisa é verbo, você enquadraria como regência verbal. Até aí, nenhum tipo de problema, tá? Então, vamos na verdade, nos atentar para esse tipo de questão, né, nas particulares de medicina, e para o pessoal, que é o pessoal da pública, que lida com isso de uma maneira indireta, eu até trouxe questões aqui do Enem para vocês verem que, cara, essas coisas aparecem de uma maneira que tu nem pensa, né? Mas, na verdade, a aula de gramática para o pessoal de pública é um fundamento para reparar questões que são de gramática, mas que, na realidade, não são cobradas como, por exemplo, a Unigran Rio faz ou a Souza Marques faz. Então, dentro desse estudo completo que a gente tem das áreas, a gente consegue perceber quais são os problemas e, obviamente,
né, errar menos questões, tá? Então, pessoal, já que eu já marquei aqui, veja bem, compreendemos que o complemento nominal serve para integrar a esses nomes aqui, ó, vou marcá-los porque eles são fundamentais, tá? Detalhe, eles vêm com uma natureza preposicionada, isso significa que todo complemento nominal vai vir com preposição. Todo complemento nominal vai vir com preposição. De fato. Ah, mas a forma dele, tipo, a palavrinha vem com a preposição, ela pode vir diretamente, como a gente está vendo aqui, ou ela pode vir com um pronome, tipo ler. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre isso. Tá? Tipo, só que quem é o ler? Na minha cabeça, quem é o ler? O ler, gente, é a ele, é a ela. O lhes é a eles, a elas. Então, tem uma preposição aí. Tá? Então, vamos ficar atentos. A natureza do complemento nominal é uma natureza preposicionada. Ah, mas sempre vai vir assim, com a preposição já na cara? Tipo a, tipo de, tipo com? Sempre é muita coisa, tá? Na maioria das vezes vai vir. Ah, mas vai ter uma vez que não vai? Pode ter uma vez que não vai. Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Pessoal, a letra A a gente já viu, né? Então, fumar é prejudicial à saúde. Aí você fala assim, já, mas se eu escrevesse que o ato de fumar é prejudicial numa redação, eu seria descontado? Sim, você seria descontado. Principalmente se a gente estiver falando de Enem, que os caras olham essa coisa de falta de complementação. Entendeu? Você não pode dizer, mas o tema é tabagismo, né? Então, se eu falo que fumar é prejudicial, já está subentendido, que é a saúde, que é, né, prejudicial ao homem em si. Gente, não contem com essa ideia de subentendido. Se puder escrever, escreva, tá? Se puder colocar tudo, coloque tudo, tá? Então, ó, esse a saúde aqui é o nosso complemento nominal, tá? A letra B, né? Quando a gente tem aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. A sentença não foi favorável ao médico. Quando a gente tem isso, a sentença não foi favorável ao médico. Se você observar, esse ao médico está aí por conta de qual palavra? Diz para mim. Responde para mim. Por que o ao médico está aí? Por conta do favorável. Porque se uma coisa não é favorável, ela não é favorável a outra coisa ou a alguém, tá? Então, por conta de a gente ter, né, uma palavra que pede essa complementação, que no caso é o favorável, a gente precisa escrever. Mas o contexto, esquece contexto. Quando a gente fala de escrita, contexto, cara, pouco importa. O que importa é você deixar todos os termos sintáticos presentes quando eles tiverem de estar presentes. Isso é um fato, tá? Então, aqui, ó, quando eu falo a sentença não foi favorável ao médico, vou marcar o médico e vou colocar ali como complemento nominal, tá? Letra C, eu tenho amor ao meu pai. Então, eu tenho amor a alguém, tá? Eu preciso colocar esse termo aqui. E reparem, todos esses termos são preposicionados. Você está vendo preposição aqui. Você está vendo preposição aqui. Você está vendo preposição aqui. Ok? E você vai ver preposições nos outros, tá? Então, vamos lá. A construção do prédio levou dias e dias. Nós temos aqui do prédio, que é o nosso termo destacado, tá? E aí você pensa assim, já, eu não posso falar a construção levou dias e dias.
Eu preciso colocar do prédio, né? Eu preciso colocar esse do prédio aí? Nesse caso aqui, você precisa colocar sim. Porque a construção foi o processo, tá? Eu não estou falando da obra, eu estou falando do processo de construir, tá? E aí a construção do prédio levou dias e dias. Aí você fala, pô, do prédio tem preposição. Tá, tem preposição, ok, tudo certo. Mas e aí? É só necessário que tenha preposição? Ou tem alguma palavra a qual ele tem de se relacionar? Já vimos que são 3 palavras as quais eles têm de se relacionar. Então, ou são adjetivos, ou são advérbios, ou são substantivos abstratos. E aí você fala assim, já, então, construção é substantivo abstrato? Sim. Por quê? Qual é a definição de substantivo abstrato que a gente tem de trabalhar? Substantivo abstrato é aquele substantivo que representa processos em que a presença de uma outra pessoa é necessária, do tipo fidelidade. A fidelidade, ela só existe porque alguém é fiel. Daí a fidelidade existir. A sinceridade, ela só se manifesta quando alguém é sincero com alguém, tá? A bondade só se manifesta porque alguém foi bom. Então, substantivos abstratos, eles lidam com essa ideia de que, para que aconteça a palavra, é necessário alguém agir. Então, são resultados de ações, tá? Então, construção aqui é um substantivo abstrato que tem um complemento preposicionado, beleza? Então, zero problema. Estamos diante aqui de um complemento nominal, tá? Esse do é uma preposição e eu estou marcando as preposições em vermelho. Igor mora perto de mim. Veja, se eu paro a oração aqui, pessoal, qual é a questão? Até na física a gente fala muito isso. Qual seria a questão aqui problemática? Se eu falo, Igor mora perto e ponto. Qual é o problema desse advérbio perto? O que vocês acham? Qual seria o... Precisa de um referencial, exatamente. Uma coisa é perto, tá, mas depende de algo, né? Perto de quê? Qual é a referência com a qual você está trabalhando? Então, se eu falo, Igor mora perto de mim, aí de mim é o complemento nominal de perto. Ah, já, mas perto é o quê? Perto é um advérbio. Esse cara aqui é um advérbio. Perto, longe, aqui e ali são advérbios de lugar. Então, entenda que quando a gente começou o curso, né, quando a gente já viu muitas coisas lá no presencial e quando a gente veio para cá, para onde nós estamos hoje, a gente percebe como que as aulas de morfologia, elas têm um fundamento para esse momento, né? Então, as aulas em que vocês estudaram advérbios, conjunções, tudo isso se manifesta na sintaxe. Por isso que existe o ramo morfossintaxe. Você precisa conhecer as classes gramaticais para chegar à função sintática e olhar com mais tranquilidade. Então, se eu sei que o perto é advérbio, a minha cabeça já pensa assim, opa, é um termo que precisa de um outro. É um advérbio. Porra, então é aquilo que a já falou. O de mim é o complemento nominal. Ele tem que estar ali, tá? Então, vou marcar aqui o complemento nominal, que é o amarelo, né? Calma aí que eu fiz besteira. Vou marcar em amarelo e vou destacar o D aqui como preposição. Vermelhinho. O grupo de professores agiu favoravelmente aos alunos. Então, temos aqui, ó, um advérbio. Por que eu sei que é um advérbio, pessoal? Fala para mim. Por que eu sei que é um advérbio, favoravelmente? Termina em mente. Termina em mente, que é um sufixo formador de advérbios, tá? Então, olha só. Esse favoravelmente, esse mente aqui, me indica que é advérbio e eu já fico atento. Olha só. O grupo de professores agiu favoravelmente.
Tá, mas calma aí. Quem age favoravelmente a outra pessoa, a um grupo, tá? E aí, no caso, a gente marca aqui como complemento nominal, beleza? E esse aos a gente já sabe que é uma preposição, então a gente marca também, tá? Então, essa lógica de entendimento aqui sobre o complemento nominal é principalmente pensar, porra, ele tá ligado a 3 classes gramaticais específicas. Ele tem que ter preposição, tá? E ele vem justamente nessa lógica da regência nominal para poder ajudar na semântica, senão o negócio fica tenso, né? E aí eu coloquei aqui, parece, gente, brincadeira, parece que é... Ah, mas isso é fácil. Gente, na hora de fazer questão, isso dá uma merda gigantesca. Vai por mim, já estou há 15 anos nisso, vendo tudo sempre, né, se repetir. Então, fica um alerta, né? Principal ponto de diferenciação das funções sintáticas, ó, que são objeto indireto e complemento nominal, se diz, né, a partir da ideia de origem, né, pessoal? Então, esse complemento ele está vindo por conta de quem? É por conta de um verbo? Ah, beleza. É por conta de um nome? Ah, beleza. Então, outra ideia. Digam para mim, Maria Antônia resistiu à prisão, Maria Eduarda tinha versão à barata, o professor emprestou-lhe o livro e a decisão não lhe foi favorável. Digam para mim, quais são os objetos indiretos, quais são os complementos nominais? Vai, arrisquem-se. Fala para mim. Quem é OI, quem é CN? Tem como ser a mesma coisa? Oi? Tem como, tipo, por exemplo, a prisão ser tanto objeto indireto quanto complemento nominal ou não? Alguém pode responder? Alguém? Inara, vou deixar alguém responder a sua pergunta, tá? A Inara perguntou se pode ser ao mesmo tempo complemento nominal ou objeto indireto. Esse é a prisão, por exemplo. Quem pode responder isso para ela? Respondam aí. Eu não vou responder, alguém responde. Ah, eu acho que não, por conta do... Porque não tem nenhum advérbio, né? Tem um verbo antes. Não tem nenhum advérbio, nenhum substantivo abstrato, nenhum... Exatamente. O resistir, amor. Você mesma respondeu a sua pergunta. Ó. É só, se a gente observa com cuidado, a gente dá uma olhada aqui, opa, resistiu. Resistiu é o quê? É nome ou é verbo? Se for verbo, não tem como ter complemento nominal. Se for verbo, tem que ter um complemento verbal. Aí, como complemento verbal, a gente entende, né? A gente, na verdade, ficou, né? É uma convenção que quando você tem objeto, seja ele direto ou indireto, pleonástico, seja o que for, quando você tem objetos, você tem complementos verbais. Só que, por algum motivo, né, enfim, com o passar dos anos, as pessoas ensinando, não se chama os objetos de complemento verbal. É muito difícil chamar de complemento verbal. Normalmente a pessoa fala logo objeto direto, objeto indireto, enfim. A pessoa chama assim. Só que há provas que colocam como complemento verbal, para criar esse antagonismo com o complemento nominal. Mas a questão é simples, é só você olhar. Esse termo em destaque é o termo que está nos interessando. Ele está aqui por conta de quem? Ele está aqui por conta de um nome? Se ele estiver aqui por conta de um nome, ele é CN, tá? Complemento nominal. Se ele estiver aqui por conta de um verbo, ele é objeto. Aí basta que eu veja se é objeto de ou indireto. Só que aqui, no caso, por que eu coloquei objeto indireto em confronto com complemento nominal? Alguém sabe me dizer? Tainá, você sabe me dizer por que eu botei objeto indireto junto com complemento nominal, além de aparecer? Por que eu não botei OD e CN? Por que eu não fiz isso? Porque por conta da preposição?
Exatamente, por conta da preposição. Então, pelo fato de o OI ter preposição e pelo fato de o CN ter preposição, é aí que mora a maior dúvida. E isso é um ponto importantíssimo da aula, tá? A gente precisa saber a quem que a palavra está ligada. É um verbo? Então é OI. A quem que a palavra está ligada? É a um nome? E por nome vamos lembrar de adjetivo, advérbio e substantivo abstrato? Beleza, então é um complemento nominal, tá? Com isso, o que a gente pode marcar aqui na prisão, pessoal? É o que aqui, essa prisão? Objeto indireto. Objeto indireto. Vou botar aqui verdinho. Então, verde vai ser para objeto indireto e azul vai ser para CN. Onde mais tem objeto indireto aqui? Onde mais tem OI aqui? Na C. Na letra C, né? O professor emprestou-lhe o livro. Pessoal, quando eu vejo um lê, eu já sei que isso representa o quê? Quando eu vejo um lê, eu já sei que é... Qual é a forma dele? Ele é um pronome e que o lê, né? Eu falei anteriormente, falei no outro quadro do slide. O lê vai sempre ser a ele ou a ela. Então, já está com uma preposição ali embutida. Ah, já, mas aí o lê, ele quando aparece, ele não aparece com preposição. Ele não aparece com preposição, mas você tem que saber que ele tem preposição. Aí, né, é uma questão que tem que saber, ponto. Não tem jeito. Se for lhes é a eles ou a elas. Depende ali do contexto para você determinar se está no feminino ou no masculino. Aí, aqui no caso, o professor emprestou-lhe o livro. Qual é a transitividade do verbo emprestar? Qual é a transitividade do verbo emprestar? Nós estudamos transitividade semana passada. Qual é a transitividade do verbo emprestar? Quem empresta? Fala para mim. Emprestar algo a alguém. Algo a alguém. Aí qual é o nome dessa transitividade? É VTDI. VTDI, exatamente. Então, quem é o OD dessa frase C? O livro. O livro. O livro. E o lê é o OI. Show. Tá? Então, beleza. Deixa eu botar aqui. Verdinho. Ai, caraca, me deu uma pontada aqui na cabeça agora. É só até aqui, meu. Isso, muito bem. Então, esse cara aqui, OI, tá? Vou botar aqui para a gente economizar espaço do teclado. Vamos lá, beleza. O que sobra, subentende-se que será CN, né? Então, vamos ver. Maria Eduarda tinha versão A barata. Pessoal, esse A barata está aqui por conta de qual palavra? De qual termo dentro dessa oração? Aversão. Aversão. Porque se você tem aversão, você tem simplesmente aversão? Não, você tem que dizer a que você tem aversão. Então, você tem aversão à barata. Beleza. Então, a aversão... Gente, aversão é substantivo abstrato, é advérbio ou é adjetivo? Diz para mim. Substantivo abstrato? Substantivo abstrato, né? Aversão só existe porque eu tenho repulsa por algo, tá? Então, a aversão é o resultado da ação que eu tenho de né, querer afastar aquilo de mim. Aqui embaixo, pessoal, esse lê, eu quero que vocês abram usando a ele ou a ela para essa letra D aqui. Como que ficaria essa frase? Se a gente estivesse usando, ao invés de ler, a ele ou a ela, como que ficaria? Arruma para mim. A decisão não foi favorável a ele. A decisão não foi favorável a ele ou a ela, exatamente. Tá? Então, quando eu vejo esse cara aqui, vou dar um Ctrl C aqui. Ah, não, porque vai dar merda na cor. Calma aí. A ele, a ela. Tá? Já sei que é isso. Beleza.
Show. Só que aí qual é a situação? Esse ler, qual é a palavra, pessoal, ao qual esse ler está ligado? Qual é a palavrinha? Favorável. Favorável. E favorável é um adjetivo, né? Se favorável é um adjetivo, então eu estou precisando complementar um adjetivo. Estou precisando complementar um nome. Logo, temos aqui a presença ilustre do CN, tá? Então, precisamos estar atentos a isso, para a gente não se confundir e não esquecer. Não se confundir em provas que perguntem isso e não esquecer no momento da escrita numa redação, por exemplo. Tá? Bom, vamos ver esse cara aqui para a gente fechar os termos integrantes. Depois a gente vai partir, cair dentro dos exercícios das bancas para a gente poder ver como que isso cai. Então, olha só, pessoal, depois que a gente sai do complemento nominal, a gente tem a última dessa parte de termos integrantes, que é o agente da passiva. Me diz uma coisa, a palavra passiva para você, ela é estranha ou você já ouviu antes? Fala para mim. Já ouvi. Já ouviu em que matéria? Em que matéria a gente viu passiva? Em voz passiva, voz ativa? Isso, nas vozes verbais, tá? E aí, o que que ocorre? Quando a gente escuta isso, né? Agente da passiva, a gente já pensa assim, pô, calma aí, agente da passiva. E passiva eu já sei que é a voz passiva. Show. Quase que eu derrubo a luz aqui. Eu comprei uma luz para não ficar escuro. E aí a gente pensa assim, pô, voz passiva, beleza. Tá. O que que é a voz passiva dentro de uma oração? É quando o sujeito é paciente. É quando ele é paciente. Se ele é paciente, na verdade, o que que ocorre? A gente está diante de um sujeito que não faz nada, que está lá paradinho esperando acontecer, tá? E é o que a gente tem aqui. Só que existe, né, na realidade, um termo dentro da oração, na voz passiva, que vai ser o agente da passiva. O agente da passiva, ele é o termo da oração que se refere a um verbo na voz passiva. Ele é sempre introduzido por preposição e ele indica o elemento que executa a ação verbal, tá? O agente da passiva aparece na voz passiva analítica. Nós estudamos isso. O que é voz passiva analítica? É quando o meu sujeito é paciente e a forma da frase tem uma locução verbal. O que é voz passiva sintética? Sintética se escreve com S, né? S lembra o SE. Então, o que é a voz passiva sintética? É quando o verbo está junto com o hífen SE, representando um sujeito paciente. Tá? Então, são duas formas de se fazer voz passiva. Nós já vimos isso, já estudamos isso. Se você não assistiu a essa aula, volte à aula de verbos, tá? Que você vai conseguir compreender melhor. Mas pensando sobre isso aqui, o que nós temos, então? Aí você fala assim, pô, já, nós temos outro termo que também tem preposição. Que merda é isso? A gente já viu OI, a gente já viu CN, que tem preposição, e agora a gente vai ver agente da passiva. Sim, e tem muito mais por aí, meu amor. Por isso que essas matérias são matérias difíceis, que sem exercício não tem milagre, tá? Não existe você lá na hora... não, calma aí, porque Deus vai agir. Não, Deus te deu a sabedoria para você largar a preguiça e estudar e fazer exercício, ponto, tá? Então, não tem desenrole quando se fala de sintaxe. Ou você sabe, ou você não sabe. Isso é um fato, tá? Mas para saber tem que fazer exercício. Se não fizer, não adianta que não cai do céu. Então, o que nós temos aí? Nós temos alguns exemplos, aí eu vou ilustrar para você conseguir entender toda essa lógica, tá? Mesmo que você não tenha assistido a aula de verbo. Vou retomar uma coisa aqui para você.
Quando a gente tem essa letra A, pessoal, olha só, essa letra A aqui, nosso objeto de estudo é a letra A. Dá um zoom aqui para você enxergar melhor. As terras foram desapropriadas pelo governo. Como que eu conheço o sujeito da oração? Como que eu conheço esse sujeito? Eu tenho que perguntar para o verbo, tá? Quem ou o quê? Então, quem foi desapropriada pelo governo? A minha resposta é, na realidade, as terras, que seria o sujeito. Então, quem foi desapropriada? As terras foram desapropriadas. Beleza, as terras não fizeram nada. As terras estão lá paradinhas. Tudo bem. Beleza. Então, já sei que esse meu sujeito aqui é um sujeito paciente. Show. Só que, veja bem, eu consigo, nessa frase, perceber a estrutura que me foi dita? Sim. Eu consigo perceber um sujeito paciente. Eu consigo perceber uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal, tá, pessoal? Apresento a quem não sabe. Locução verbal é a união de 2 ou mais verbos que funcionam como um, tá? Esse as terras aqui é o sujeito paciente, vou botar aqui numa outra cor. E esse pelo governo é o termo preposicionado que indica quem fez a ação. Então, se as terras foram desapropriadas pelo governo, foi o governo que desapropriou as terras. Entendem essa inversão? Fala comigo aí, por favor. Sim. Tranquilo, né? Então, esse pelo governo é o nosso agente da passiva, tá? Ele é o nosso agente da passiva porque é ele quem faz... deixa eu botar uma cor aqui diferente. Eu não queria botar amarelo. Saco. Tem pouca cor aqui para mim. Ó, então esse pelo governo é um termo preposicionado? É, porque o pelo é uma preposição, né? Inclusive, o pelo é o por mais o, tá bom, pessoal? Por mais o é igual a pelo. Por mais a é igual a pela, tá? Então, pelo governo, foi o governo que fez a ação nessa frase. Logo, ele é nosso agente da passiva. Eu vou sublinhar aqui, tá? Para que você saiba que ele é o protagonista desse trecho. A cidade estava cercada de inimigos. Tainá, você pode destrinchar essa oração para mim? Como a gente fez na letra A? Fala para mim, a cidade estava cercada de inimigos. Fala para mim quem é o sujeito, qual é a locução, qual é o agente da passiva. Já foi mal, eu tava no outro cômodo, mas tá ouvindo você falar comigo. A cidade, o sujeito. A cidade é o sujeito... O quê? Agente ou paciente? Paciente. Por quê? Porque os inimigos que estavam cercando a cidade. Exatamente, ela está lá paradinha, não está fazendo nada, né? Beleza, continua. Estava cercada a opção. Estava cercada é a locução, vou botar aqui de rosinha. E continua, vai. Tainá, continua. Oi, de inimigos. De inimigos é o quê? Tainá tá meio bêbada dessa hora. De inimigos é o agente da passiva, tá? Então, beleza, show de bola. Vimos que a construção dessa função sintática lida com isso, tá? Lida com essa estrutura. Então, temos um sujeito paciente, depois teremos uma locução verbal, depois teremos uma função sintática, que é a que a gente está estudando agora. Calma aí.
Acho que parou de funcionar meu micro. Seu computador ou seu microfone? Digita aí. Ah, glória a Deus. Já pensou? Ah, tá. Tá. Beleza. Bom, estimo as melhoras do seu microfone. Qualquer coisa você pega o da sua irmã, tá? Irmãs mais novas servem para isso. Vamos lá, coitada da sua irmã. Sua irmã é parça, sua irmã é belieber, igual a mim. Tá tudo certo. Amo. Já amo. Nem conheço, mas amo. Então, vamos lá. O exercício foi feito por mim. O exercício é o nosso sujeito paciente, porque ele está lá paradinho, tá? Foi feito é a minha locução verbal e o por mim é o agente da passiva, tá? Veja que essas 3 preposições são as preposições do agente da passiva, tá? Então, pelo, de e por são comumente as preposições preferidas do agente da passiva. Esta classe formou-se de bons alunos, tá? Aqui nós já temos o quê? A voz passiva sintética, que é a que vem com o C, tá? Repara que esse sujeito é paciente, né? Aqui está a voz passiva sintética, que é a presença do verbo mais o C. Beleza? Eu vou botar aqui uma outra cor. E o de bons alunos, ele é por bons alunos. Então, veja, o agente da passiva, ele pode vir com o de, só que esse de vai equivaler a por, ou pelo, tá? Então, esta classe formou-se por bons alunos. Esse é um dos macetes para você conseguir perceber. Se você consegue transpor para por ou pelo, e fica a mesma ideia, você está diante de um agente da passiva. Então, aqui vou colocar em amarelinho, tá? Deixa eu sublinhar aqui. Deixa eu sublinhar aqui. Beleza. A bola foi arremessada pelo jogador. A bola estava paradinha. Calma aí que eu fiz uma leve merda aqui na cor, gente. Aqui é essa cor aqui de diarreia de bebê. Desculpa, tá? Mas não consegui evitar. É a cor da diarreia de bebê mesmo. Então, foi arremessada é a locução verbal, que a gente bota em rosa. E pelo jogador é o nosso agente da passiva. Tá? Então, veja que é sempre a mesma estrutura, tá? Sempre não. 99% dos casos é a mesma estrutura, mas pode vir assim também. E, obviamente, você vai saber destacar, porque você vai olhar para a frase e perceber que o sujeito é paciente e que o de bons alunos pode ser substituído por. Aí, né, nesse esquema, você consegue ser feliz e acertar as questões, tá? Pessoal, fala comigo, alguma dúvida? Tá tudo bem? Já. Hein? Na letra D, o verbo, ele é VTDI, não é? Na letra? Na letra D. Na letra D, sim. Isso aqui é uma partícula passivadora. Partícula passivadora só está presente em VTDs e VTDIs, tá? Ah, tá. É porque ali no slide está escrito que a passiva sintética é constituída por verbo transitivo direto. Aí eu pensei que era só o direto, entendeu? Sim, mas é não. direto também. Não, eu até vou botar aqui também, ó. Ou VTDI. Ou VTDI. Beleza. Valeu. Você já Obrigada. tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Valeu. Pegou da sua irmã? Não, é porque o meu computador, ele não tá funcionando essa parte do teclado e do mouse, sabe? Sim. Não tá funcionando nada, eu tô tendo que usar um sem fio, separado. Aí ele começou a fazer barulho de ventilação, e quando começou a fazer barulho, parou de funcionar o microfone, mas agora... Ah, tá de boa. Pelo visto. Glória a Deus. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Vamos começar os exercícios aqui, tá? Então, ó, tem tudo que você possa imaginar. Acho que são 10, 9 ou 10. Não sei, alguma coisa assim. Enem, olha só como cai também, ó. É uma tristeza, gente.
Nenhuma banca passa impune dessas funções sintáticas, não tem jeito. Vamos lá, então. Primeira questão, pessoal. Olha só, eu quero a resposta de todos no chat. Quero que você digite A, B, ou C, ou A, estou em dúvida, tá? Não quero que ninguém fale, quero que digite no chat. Então, mais da metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. No fragmento, é correto afirmar que há: letra A, sujeito simples e predicado nominal. Letra B, verbo intransitivo e predicado verbal. Letra C, verbo transitivo e objetos direto e indireto. D, sujeito composto e objeto indireto. E sujeito simples e complemento nominal. Deixa eu dar um ESC aqui. Calma aí. Deixa eu subir aqui para você enxergar. Vou fazer assim. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vou diminuir aqui, ó, bebê. Você enxerga bem assim? Dá para ver? Vou deixar assim para eu ver sua resposta aqui, tá? Calma aí. Vai. O que você marca aí para mim? Respondam aí no chat. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Nara botou E, Júlia botou E. Vai lá, pessoal, digita aí. O que vocês acham? João, Sara, Milena, pessoal que está aí. Todo mundo marca E, né? Se não for E, tá todo mundo ferrado, né? Eu lembro que nos tempos de escola funcionava um pouco assim. Tipo, o que um falava, o outro ia, porque aí não passa vergonha sozinho, né? Aí todo mundo passa vergonha junto ou todo mundo tem a glória de acertar, né? No caso aqui, vocês estão certos. Ufa, né? Aquele momento de alívio na vida. Realmente, um sujeito simples, mais da metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. E aí, o sujeito agora está liberado para falar no microfone, tá? Se tiver, fiquei em dúvida entre tal e tal, depois me conta. Pode falar no microfone. Mas, para achar o sujeito, pessoal, tem que perguntar para o verbo. Então, quem não tem acesso à coleta de esgoto? Aí você responde, mais da metade da população. Tá? Então, isso aqui é um sujeito simples. Mas metade da população, mais da metade da população é a maior galera. Dane-se que é a maior galera, tá? A gente, quando olha para a gramática, a gente pensa no termo que está lá. Então, esse núcleo metade é um núcleo no singular. Não importa se é metade de 300 milhões ou 550 milhões de... Não importa, tá? Então, a gente tem que olhar o termo sintático, o termo nuclear. Por isso, a gente marca sujeito simples. Então, beleza, sujeito simples. Show. Agora, qual seria o complemento nominal aí, pessoal? Esse aqui a gente já viu que é o sujeito. Beleza. E qual seria o complemento nominal? Pode falar ou digitar no chat. A coleta de esgoto. Exatamente. Então, ó, não tem acesso. Acesso é um substantivo, tá? Abstrato,
que para existir alguém tem que acessar, sacou? Então, o complemento nominal é a coleta. Eu diria que é até a coleta, tá? Gente, que merda eu fiz? Calma aí. Ah, susto. Eu diria até que é a coleta apenas, tá? Porque o de esgoto é a adjunta de nominal, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, esse a coleta aqui, não sei por que eu fiz isso, calma aí. Esse a coleta aqui seria o complemento nominal. Repara que é um termo preposicionado, repara que tem direta relação com o substantivo abstrato e repara que ele é obrigatório, né? Porque se eu falo mais da metade da população não tem acesso a quê? Eu preciso dizer, tá? Então, realmente, essas aqui, ó, essas aqui vão embora, são as vermelhinhas, enquanto esse é o nosso gabarito, em amarelo. Show de bola. Próxima questão. Vamos lá, pessoal. Mesmo esquema do microfone, tá? Não fala pelo microfone, digita aqui no chat para mim. Vai lá. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Analisando morfossintaticamente, morfossintaticamente, ou seja, eu vou ter que pensar na morfologia, ou seja, nas classes gramaticais, e vou ter de pensar na sintaxe. Vou misturar esses dois para poder marcar ali uma opção. Os vocábulos destacados, né, são o quê, pessoal? Qual a opção? Digita aí para mim no chat. Tirei, desculpa. Vai. Digita aí para mim. Sara falou D, Júlia falou D, Inara falou D, Caio falou D, Tainá falou D. Beleza, pessoal. É isso aí. Então, ó, pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Show. Só que, olha só, quem dá algo a alguém, né? Dou camarote a alguém, dou chá a alguém, dou cama a alguém, tá? Então, realmente, letra D aqui, nosso amarelinho, essas outras, vermelhinho, 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 vermelhinho. Show. Muito bem. Vamos agora, então, para esse tipo. Esse tipo é, como eu falei, né, pessoal? Fixação, uma coisinha leve. Então, vamos lá. Nessa 3, nós temos o seguinte: complemento nominal, objeto direto e objeto indireto. Então, vamos lá. Letra A, pessoal. É complemento nominal, é objeto direto ou é objeto indireto? Se for objeto direto, bota OD, tá? Para economizar aí dedo. E objeto indireto, você bota OI. E se for complemento nominal, você bota CN. Vai. Qual é a sequência aí, pessoal? Digitem todas logo, de A a D. Botem aí para mim. Façam todas. A, B, C, D. Na resposta, digita. Ah, isso é OD, isso é não sei o quê, isso é não sei o que lá, e joga. Vai. Vou aguardar vocês aí. João, Tainá, Sara, Inara, Tainá, falei Tainá 2 vezes, Karine. Bota aí. Bota o gabarito para mim. Qual é o gabarito? A, B, C, D. Bota aí. Inara falou, OD. Inara, tu tá inventando categoria, Inara? Que porra é essa de ODI, Inara?
Não tem ODI, Foi galera. mal, gente. Porra, o negócio já é foda, tu tá querendo enfiar mais uma aí? Tainá, é escrever tudo na mesma hora. Tu vai flopar aqui o chat. É escrever tudo no mesmo lugar. Ó. Cara, muito bom. Tainá tá botando F. F de quê, garota? Jesus Moreno. É porque quando eu aperto Enter, eu acho que vai dar o espaço e vai para a linha de baixo, mas na verdade ele manda mensagem. Gente, quem chamou a Tainá aqui? Fala para mim. Quem foi? Bom, tá. Então calma aí, que eu vou ler a dos outros aqui. Ah, a Inara consertou. Tá. Então, calma aí, mas deixa eu ver aqui na ordem. A Ju falou que é OD, OI, OI e CN. Vamos lá, OD, quem noticia algo, então, de fato. A letra B, gostamos de Salvador, é OI. Gente do Sul sabe da existência de Lampião, quem sabe de, né? Alguma coisa nesse caso, né, pessoal? Porque eu posso falar assim, eu sei inglês. Aí eu sei inglês é VTD, tá? Mas aqui é sabe da existência. Aí aqui já é OI, beleza. Então, a Ju falou aí, e a última ela falou, tenho orgulho dos meus alunos. Ela chamou de CN. De fato, porque se eu tenho orgulho, orgulho é o quê? Orgulho é um substantivo abstrato. Só se manifesta quando eu fico orgulhosa, tá? Beleza, então, é isso aí. A Júlia deu o gabarito aqui. Karine também. Exatamente. Tá? Tudo certo. Em nome de Jesus. Tudo certinho. Agora, pessoal, a 4. Valendo, tá? 4. Eu quero o gabarito da 4. Na 4, a gente tem que classificar entre OI e CN, tá? Então, vai lá, bota o gabarito todo para mim. A, B, C, D, E, F. Quero tudo. Bota aí para mim. João, Sara, vamos lá. Caio, bota aí para mim, por favor. Gabarito inteiro. A, B, C, D, E, F. Estou esperando. Vai lá. Bota o gabarito da 4 aí para mim. Vai lá, pessoal. Estou esperando aí a resposta. Beleza, Karine botou aqui, Júlia botou aqui, Tainá botou aqui, Nara botou aqui. Vamos lá, ó.
Cuide de seus interesses, que eu cuido dos meus. Isso é um bom fora, hein, pessoal? Já sabe, né? Inimigo chegou, você já lança essa. Cuide de seus interesses, que eu cuido dos meus. É isso aí. Letra B, temos confiança em nossos jogadores. Letra C, já organizamos a resistência a qualquer ataque inimigo. D, a assistência às aulas tem sido normal. Letra E, naquela situação difícil, recorremos ao diretor. E letra F, gostamos de pessoas sinceras. É isso aí. Então, temos aí, cuide de algo, OI. Temos confiança, confiança é um substantivo. Então, em nossos jogadores é CN. Já organizamos a resistência, é CN, tá? D, a assistência às aulas é CN. Naquela situação difícil, recorremos ao diretor, é OI. E gostamos de pessoas sinceras, OI. Muito bem, meninas. Show de bola. Vamos para 5 agora. Me digam aí o que vocês vão marcar de gabarito. Na verdade, a mesma questão, né? Só que agora com outras frases. Diz para mim, OI e CN. Vou esperar vocês colocarem, tá? Vai lá. Quem é quem aí? Vai, digita aí. Inara botou já a resposta dela. Sara também. Tainá também. Vamos lá. Letra A. Lembre-se pelo menos dos amigos. Letra A. Lembre-se pelo menos dos amigos. Quem se lembra de alguém. Beleza, ó aí. Fez grandes investimentos em terras. Tá? CN. A notícia agradou a todos. Ó aí. Letra D. O orador fez alusão ao fato. CN. Letra E. O gosto pela música vem desde criança. Gosto, né? A gente tem aí o gosto como substantivo, então CN. E absteve-se de bebidas alcoólicas durante o carnaval. Ó aí. Muito bem. Show de bola. Questão 6, vai lá. Tinha grande amor à humanidade, as ruas foram lavadas pela chuva e ele é rico em virtudes. Os termos destacados são, respectivamente, o quê? Fala para mim. Qual a opção que vocês marcam aí? Inara botou letra A. E aí? Quem mais? Karine botou letra A, Tainá botou letra A.
Júlia, Caio, João, o que vocês marcam? Exatamente, letra A. Quem tem amor a, né? Ó, o amor é um nome, a humanidade, beleza? Complemento nominal, isso já faria você jogar fora essa, jogar fora essa aqui, né? E aí você ficaria aqui nesse dilema. Aí você vai para as ruas foram lavadas pela chuva. A chuva lavou as ruas. Então, a gente aqui, dessa oração que está na voz passiva, porque as ruas não estavam fazendo nada, elas estavam lá paradinhas. Alguém que foi lavar, no caso, a chuva, né? Então, a gente da passiva, o que já inviabilizava a possibilidade de ser a C e de ser a E. Então, esse aqui é o nosso Gabarevex. Show de bola. Vamos ver agora no Enem como que isso apareceu. Vamos lá. Só um minutinho. Não sei se eu consigo aqui. Calma aí. Vocês estão conseguindo enxergar bem, pessoal? Ou está muito pequeno? Tem como dar um pouquinho só de zoom? Calma aí, deixa eu ver se eu fizer assim. Senão... Porque a letra aqui tá ruim. Deixa eu ver se eu... O que eu fiz? Sai! Aí. Rapidinho. E, gente, eu gritei no ouvido de vocês. Foi mal, tá? Jesus esqueço. Calma aí. Cadê a porra da... Só um minutinho, deixa eu abrir tudo. Calma aí. Calma aí. Essa aqui, deixa eu dar um zoom. Assim, acho que foi. Agora dá? Tá melhor? Sim. Tá, então segue o baile aí. Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige, para o conseguirmos, perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser 1000 outras perdas. Ó José Carlos, irmão escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada. Por que preço? Quem jamais o saberá? Isso é de Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, alguém pode me responder no microfone? A que movimento Carlos Drummond de Andrade se filia na literatura brasileira? Alguém sabe me dizer? A que movimento Carlos Drummond de Andrade se enquadra na literatura brasileira? Modernismo? Está perguntando ou está afirmando, Ju? É isso aí, modernismo. Qual, sabe a fase, Ju? Segunda, eu acho, não? Segunda, isso. Segunda. Geração da poesia, né? O Drummond, inclusive, tem uma questão boa dele para a gente usar na redação como interdisciplinaridade, que o Drummond, ele foi... Ele não pioneiro, mas assim, ele, dentro dos outros poetas da época, ele questionou o estar no mundo, essa ideia de o que nós estamos fazendo aqui, para que estamos aqui nesse mundo, né? Se não for para nos ajudarmos, né? Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente estiver falando de um texto, de um tema que traga alguma questão coletiva, né? Então, botar Drummond em temas de redação que trazem a ideia de coletividade é basicamente fundamental. Então, vamos lá.
O pronome oblíquo o nos versos a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos garante a progressão temática e o encadeamento textual, recuperando o segmento. Veja, ele não falou nada de objeto, nada de complemento, nada disso. Mas é uma questão de sintaxe, dos termos sintáticos, na verdade, né, basicamente, e querendo saber, querendo perguntar para você qual é o termo retomado, tá? Então, é ó José Carlos, é perdas e perdas, é a vida exige, é fazer 70 anos, ou é irmão em... Não, irmão em escorpião. Aqui está 100, é irmão em escorpião. Qual a opção aí que vocês marcam? O que vocês marcam como resposta? Digita aí para mim. Vamos lá. Ó. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige. Para o conseguirmos, quem consegue, consegue algo, né, pessoal? Então, esse o, ele, na verdade, é o objeto direto. Então, para o conseguirmos, ou seja, para conseguir algo, é o OD. E aí, cai como se fosse uma questão... Como se fosse não, né? Na verdade, cai como uma questão de coesão anafórica. Você lembra o que é isso? Coesão é quando a gente procura, dentre 1000 razões, não repetir uma expressão ou palavra. Essa coesão é anafórica quando ela retoma algo já dito. Ou ela pode ser catafórica quando ela antecipa algo que vai ser dito ainda. No caso, quando ele fala para o conseguirmos e nós o conseguimos, ele está falando de fazer 70 anos, né? Porque ele começa, fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos, ou seja, para conseguir fazer, ok? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Essas são vermelhinhas. Esse aqui é vermelhinho. Beleza. Vamos agora para a 8. Vai lá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um cadinho. Vai. Apesar de... Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Gentileza, bom humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos nos primeiros dias e só então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você, então, descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por mês com TPM. E que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, e que ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na estrada, e que ele não gosta de criança, e que ela não gosta de cachorro. E agora? Agora convoquem o amor para resolver essa encrenca. Marta Medeiros. Sempre precisa. Puta merda. Maravilhosa mesmo. Não tem como. Essa mulher não tem como. Há elementos de coesão textual. Olha só como isso cai com o nome coesão, né, pessoal? Essa de antes foi coesão. Essa de agora também é. Então, vamos lá. Há elementos de coesão textual que retomam informações no texto e outros que as antecipam. Do que ele está falando aí? O que retoma informação é anafórico, tá? O que antecipa informação é o quê? É catafórico.
tá? Nos trechos, o elemento de coesão sublinhado que antecipa uma informação do texto é... Letra A, gostar daquilo que é gostável é fácil. Letra B, tudo isso a gente tem em estoque. Letra C, na hora em que conhece uma pessoa. Letra D, resolve conquistá-la. Ou letra E, para resolver essa encrenca. O que vocês marcam aí como gabarito? Digitem aí para mim no chat. Ele quer o elemento que antecipa, ou seja, ele quer o elemento catafórico, tá? O que vocês marcam aí? Digitem para mim no chat. O que vocês marcam aí? Qual a opção? Vai, quem é o corajoso para dar o start aí nesse chat, hein? Boa, Tainá, vai. Tainá falou, quem mais? Sara, Caio, Karine, Nara. Qual elemento ali, Júlia? Qual é o elemento catafórico ali? Qual a opção que vocês marcam? A Inara falou, estou em dúvida entre A e C. Inara, você precisa decidir. Já. Hein? Eu marcaria a letra A, mas tipo assim, esses 2 pontos têm a função de explicação mesmo? Cadê? Gostar daquilo que é gostável é fácil, 2 pontos, gentileza. Sim, é a letra A mesmo. É a letra A, o gabarito, ó. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Aí ele vai dizer o que é gostável. Gentileza, bom humor, inteligência, simpatia. Tá bom, Sara? Mas a função dessa pontuação é explicação, então, né? É. Tá bom. Tá bom? Ô, Inara, deixa eu falar uma coisa para você, amor. Letra C. Na hora em que conhece uma pessoa. Ô, Inara, ativa o seu microfone aí para falar comigo. Oi. Olha só. Na hora em que, não é na hora na qual. Uhum. Na qual não é um pronome relativo? Isso. Pronomes relativos fazem o quê com os termos anteriores? Retoma. Retomam. Então, na hora em que, retoma e não antecipa. Sacou? Uhum. Então, tá. Isso é muito verdade, né? Também não me lembro quem disse que a gente gosta não por causa de, mas apesar de. Vocês sabem, vocês entendem essa diferença? Apesar de tudo, eu te amo. E não, eu gosto, ou eu amo você por causa de... Não, é apesar, né? Porque apesar é a concessão. Quer dizer, rola uma quebra de expectativa porque você não é perfeito, mas eu te amo mesmo assim, né? Isso é muito poderoso, muito forte. E a 9, pessoal, para a gente terminar a nossa aula, essa 9 aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um cadinho. Júlia, ativa o microfone aí para falar comigo. Quero te fazer uma pergunta. Vou dar uma diminuída aqui.
Júlia tá aí? Tô aqui. Quero saber se amanhã você vai mandar uma mensagem de feliz aniversário para mim. Com certeza. Então tá bom. Vamos lá, ó. Pessoal, na 9. A crônica muitas vezes constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da sociedade em que vivemos. Então vamos lá, ó. Vou marcar aqui para você enxergar melhor. Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio, e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante muitos anos, também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Toma que é de graça. Vamos lá. No terceiro parágrafo, não existem meninos de rua, existem meninos na rua, a troca de pelo na determina que a relação de sentido entre menino e rua seja o quê, pessoal? De localização e não de qualidade, de origem e não de posse, de origem e não de localização, de qualidade e não de origem, ou de posse e não de localização. Digitem no chat para mim o que vocês acham. Qual seria o gabarito aí? Inara marcou C. Sara, marca aí a opção. Tainá. Júlia, Karine, Caio. Inara marcou C, Tainá marcou A. Temos um impasse aí, então, né? O que mais, pessoal? O que vocês marcam aí? Alguém tem que desempatar essa Inara versus Tainá aqui no caso, hein? Júlia marcou A. Então, ó, o foco é: não existem meninos de rua, existem meninos na rua. A troca de pelo na, quer dizer, quem é o na, né, pessoal? É o em mais o a, beleza? E aí esse em mais o a, esse em, determina a relação de sentido entre o menino e rua. E, na verdade, representa o quê? Meninos na rua estão naquele local. Eles não são de rua. Né? Eles não são de rua em si. Não é uma característica. Eles estão na rua. Portanto, o gabarito é letra A. De localização e não de qualidade. Tá bom?
Tudo bem? Inara, conseguiu ver? Entendi. Show. Beleza, então. Fechamos aqui, né, esse segundo tópico e eu acho que amanhã eu vou pegar um tempo para terminar essa parte de gramática. Eu vou ver. Talvez eu dê redação e gramática, mas eu vou pensar ainda. Vou pensar. Tá? Não vou falar nada agora porque não sei. Vou decidir isso ainda. Mas chegamos até aqui e aí vou passar alguns exercícios para vocês da apostila. Daqui a pouco eu vou olhar direitinho, né, quais são. E aí vocês, por favor, façam hoje, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.